Obrigado, pastor. Bom dia a todos. Paz seja com vocês. Queridos, a gente está em Boituva. Eu já falei aqui antes, né? Laila não pôde vir hoje, está com uma virose. Algumas viagens nossas, a gente pega climas muito diferentes. Estava em Salvador, muito calor, mas calor mesmo. E foi uma experiência tremenda em Salvador. Nós tivemos, acho que 6 dias num lugar chamado Mata Escura, que é uma região central quase de Salvador. É uma comunidade enorme. Mata Escura começou com os escravos que conseguiam fugir, formaram quase que um quilombo ali, né? E depois, por um grande presídio, eu esqueci o nome do presídio, que é lá em Mata Escura, mas é um dos maiores presídios da Bahia. Então, assim, um bairro, uma comunidade enorme, né? Tem mais de 100 mil habitantes. E deve ter, só no lugar onde estava a igreja lá, devia ter uns 30 terreiros, cercado numa praça, assim. Nós fomos fazer um culto ao ar livre, foi muito engraçado, porque o culto, eu fui dar meu testemunho ao ar livre, né? Então é cercado pelos terreiros, e os pais santos não gostaram muito por causa do barulho e tal. Eu acho que puxava o ponto lá e não descia também, o espírito não descia, e eles ficavam. Aí eles vieram na igreja para brigar com o pastor. Mas o pastor Humberto, que é o pastor lá, é um pastor batista, ele é muito gente boa, né? Muito gente boa, muito amável e tal. E enquanto eu estava dando testemunho, eu via todos eles indo lá para a igreja, isso era na praça, mas procurar o pastor para conversar com ele, né? E a gente estava no estacionamento de um supermercado. E ali eu não sabia se eu falava ou se eu pensava, meu Deus, eles vão dar uma surra no pastor lá. Será que? Mas o pastor Humberto é muito amoroso. E aí, daí a pouco eu vi o pastor Humberto saindo abraçado com os pais de santo, todo vestido de branco, o pastor Humberto de blazer, e conversa para cá e conversa para lá. É um baiano muito gente boa, o pastor Humberto, né? Homem muito experimentado, foi missionário muitos anos e tal. E depois perguntei para ele, pastor, qual foi o rolê lá, né? Ele falou, não, eles chegaram, queriam me bater. Então eu falei, não, que isso, nós somos todos amigos aqui, todo mundo quer a paz. Vocês não querem a paz? Queremos. Vocês não querem? Queremos. Vocês não querem que as criancinhas? Queremos. Então nós estamos, pronto, acabou. Então cada um vai fazer seu trabalho e tal. Irmãos, que noite abençoada, com um apelo abençoado, como o Espírito Santo agiu ali, trazendo almas para Jesus, e uma igreja que está assim, prosperando em almas naquele lugar. Quando a igreja chegou lá, eu vi o testemunho, a igreja chegou, tinha nada, irmãos, tinha asfalto no bairro. Parece que a igreja, ela não só traz a semente do reino de Deus para o coração, para a alma das pessoas, mas ela atrai esse progresso, né? Então as coisas foram acontecendo no bairro e tal. Eu até me acostumei lá, muito engraçado mesmo, porque o bairro é uma feira aberta, né? Todas as ruas é praticamente uma feira, assim, todo mundo vendendo tudo no meio da rua, aquele negócio tal. O pastor mora no terceiro andar assim, de um predinho embaixo, então na janela dele tem uma cesta com uma corda. Então a irmã, quando ela quer alguma coisa de feira, ela desce a cestinha e fala, põe aquilo, eles vão colocando na cestinha, sobe depois, ela desce o dinheiro na cesta. Falei, irmã, parece tráfico de droga isso aí. Foi muito jóia, mas aí a gente pegou um intempério, quando chegou em São Paulo, aí lá ela teve uma virose, já tem uns dias que ela está lá, um pouco acamada, só se recuperando mesmo. Meus amados, nós estamos implantando uma igreja lá em Boituva. Começamos por um trabalho social para conversar com o bairro, com a comunidade, o local onde nós estamos, né? E eu acho que a forma melhor de conversar é servindo a comunidade. E nós construímos um espaço, chama Toca do Saber, acho que a maioria aqui já sabe, né? E lá nós estamos com 20 crianças pela manhã, 20 crianças à tarde, e aí fazendo eventos com essas crianças junto com os pais, para os pais virem. Então tem o final de semana da pipoca, os pais vêm junto com eles e tal, a gente faz um cultinho e tal. Lá na nossa casa também está fazendo. Tem umas fotos, acho que eu não sei se conseguiu chegar aí na mídia, se você puder passar aí, aqui é o espaço que a gente construiu, a equipe que está trabalhando lá agora, né? A Edna era daqui? A Edna está com a Edna aí. A Edna está ajudando a gente lá com as crianças. E pode passar, se tiver uma.
Então, todos os nossos espaços lá estão funcionando para as crianças. E a Laila está criando lá... lá na nossa casa tem um fogão a lenha. E a Laila... Obrigado, viu, irmãos? A Laila está criando um programa chamado Pão e Pão. Então as mulheres vão para lá fazer pão, para assar no fogão a lenha, né? Cada um levar seu pão para casa. E aí depois tem o pão da vida. Então isso que é pão e pão, né? E a gente então está começando a implantar. O Aesna está sendo um braço longo para a gente lá, está nos ajudando demais, nos motivando. Peço os irmãos que orem e aqueles que quiserem ajudar o nosso trabalho, porque está no início, sabe como é difícil, né? E a gente está passando por uma transição, eu e minha esposa, porque assim, nós temos um caminho, um ministério literário, né, com projetos, então a gente tem que viajar, a gente tem que ir, essas coisas não vêm até a gente, as escolas não vêm até a gente, né? As missões não vêm até a gente, tem que ir. E aí agora a gente tem que ficar mais, porque se a gente continuar indo muito, a gente não vai fazer nada. Você começa e não termina nada, né? A hora que as pessoas precisam de você no bairro, precisam de você na cidade, elas não te encontram, né? Ah, o pastor está viajando. Ah, o missionário está viajando. Ah, não está hoje. Aí não funciona. Então você precisa consolidar, viver um pouco do processo junto com as pessoas, passar coisas junto com elas e tal, para elas, para ter um sentimento de pertencimento mesmo, né? Ao ministério lá. Então a gente está passando por essa transição, ficando mais. E para isso, quando a gente fica mais lá, a gente tira uma fatia muito grande daquilo que era a nossa provisão. Então, se você quiser ajudar o trabalho lá, eu trouxe livros, os nossos livros, estão lá atrás, e você leva, dê de presente para alguém, quem puder, tá bom? Vocês já foram muito generosos, eu sei que a maioria aqui já tem os nossos livros, né? Tem um irmão... Lá na Granja Viana tem um irmão que toda vez ele chega lá e fala: pastor, não sei mais onde eu coloco esses livros seus, viu? Eu já tenho lá em casa, já dei de presente, mas eu vou levar mais um. Então que Deus retribua toda a generosidade de vocês, tá bom? Eu peço que o Espírito Santo me ajude, como prometido na palavra de Deus, nessa manhã, para semear a boa semente do Evangelho de Jesus, do Reino de Deus. Eu quero ler o que o salmista registrou no Salmo 31, versículo 22. Tem várias traduções, tá bom? Tem uma tradução que diz assim: pois eu dizia na minha pressa. Tem outro que diz assim: eu dizia no meu espanto. E tem uma que é a mais atualizada, que a mais se aproxima da raiz das expressões aqui, né, dos vocábulos aqui, do grego, do hebraico, que é essa aqui. Em meu desespero, pensei, fui excluído da tua presença. Contudo, tu ouviste as minhas súplicas, quando clamei por teu socorro. Então vamos lá, isso aqui é uma história, que tem começo, processo e tem um fim. Davi só está escrevendo o bilhete, só o bilhete. Resumindo, ele está editando o tempo que durou isso aqui. Então, isso aqui não foi assim, nossa, eu estou aqui tão desesperado, e eu pensei que isso aqui estava acontecendo. Não está acontecendo, não é isso, não. Não é assim. Ele foi vivendo esses ciclos, e agora ele testemunha, através do escriba ou ele mesmo, ele testemunha o que aconteceu em cada um desses ciclos. Então isso aqui tem um tempo, eu não sei a ordem cronológica disso, mas isso é um resumo de uma história que o próprio Davi viveu. Então ele começa dizendo assim, e aí você pode dividir em quatro tempos. O primeiro é o desespero. O segundo, então o primeiro, em meu desespero, isso é um tempo, isso é um ciclo, porque desespero é uma tempestade que se forma. O desespero não é um raio que cai, não é um evento que acontece de uma hora para outra. O desespero, ele é formado, ele tem uma série de condicionantes que ele vai formando. É igual uma tempestade, você sabe que vai acontecer uma tempestade, porque você vê os sinais e vai se formando devagar. Às vezes começa pela manhã, o vento muda um pouquinho, você sente o clima mudando, você sente a temperatura do vento mudando, e depois você vai vendo sinais, e isso vai, então vai acontecer, até o pessoal que trabalha com clima, fala que
está num processo de formação, né? De um furacão, de uma tempestade. Então, isso é um processo. O desespero não é um ato em si. Ele é a formação, ele é a junção de vários elementos. Então, eu dizia, em meu desespero, pensei, é um processo, é outro ciclo. É outro ciclo. Depois, fui excluído, é outro ciclo. E, contudo, ou seja, esquece o que eu pensei. Ele está dizendo, contudo, apesar, né, além de eu ter pensado tudo isso, apesar de ter pensado tudo isso, não era isso. Então são 4 ciclos aqui. E é preciso entender perfeitamente por que Davi chegou a esse desespero. Esse momento que ele narra aqui, é quando ele estava às portas do palácio do rei Amaleque, do rei, que era um rei filisteu, se fingindo de doido, se fingindo de maluco. A pressão era tão grande, o desespero era tão grande, que ele tentou uma coisa, sei lá como é que eu diria aqui, cênica. Ele colocou em prática um dom da dramaturgia, né? Da arte de Davi. Então era um momento de muito desespero e a gente precisa compreender isso. E eu não quero entrar aqui em detalhes, porque assim, os elementos que formam o desespero, né, uma situação assim desesperadora, é muito diferente de um para outro, né? Depende do ciclo que está vivendo, dos momentos que está vivendo, depende da vibe, né, da família, depende assim de várias situações na vida de cada um. Então assim, às vezes é financeiro, outra questão de saúde e tal. Então assim, as coisas que formam, que vão pressionando para um momento de desespero, né, é diferente de um para outro. Isso aqui não tem muita importância para o que eu quero colocar aqui nessa manhã. O que eu gostaria de dizer é que Davi, ele fez o que todo mundo tem que fazer. Ele fez uma imersão na mente dele. E é sobre isso que eu quero falar. Eu, na última mensagem lá na Granja, eu dei um spoiler sobre isso, eu estava construindo isso que Deus estava falando comigo, sobre a questão da mente, da nossa mente. Qual é o lugar que isso tem no nosso avanço, na nossa paralisação, no nosso processo de crescimento ou de paralisia no reino de Deus, né? No avanço da nossa vida, no rompimento da solução que nós damos às coisas. Qual o espaço que a nossa mente tem no meio desse conjunto de eventos que acontecem com os temas da nossa vida, né? O Espírito Santo, Deus, o Evangelho, a palavra, a minha caminhada, os meus relacionamentos. Qual é o espaço que a minha mente tem nisso? Na fé, em tudo isso. E Davi, porque isso é natural, isso faz parte do processo. Não vamos a lugar nenhum além da nossa mente. A gente não vai entender nada além da nossa mente. Absolutamente nada. Por exemplo, se o Espírito Santo tem todo o conhecimento e ele instrui, por que ele não te instrui na arte da cirurgia, na ciência das cirurgias? Você acha que alguém aqui tem confiança de deitar numa maca e dizer: eu confio que o Espírito Santo vai te dar a instrução, você pode me abrir aqui, fecha depois, vai dar tudo certo? Você não vai fazer isso nunca. Você vai procurar um médico que fez uma imersão mental. Ele aprendeu, ele usou esse recurso que é muito poderoso. Então nós nem somos, nem vamos a lugar nenhum além da nossa mente. A gente não resolve as coisas além do que pensamos. Não resolve. A gente não faz coisas além do que nós pensamos. A gente não muda num tamanho ou numa velocidade além do que nós pensamos. Por isso eu disse lá na Granja, na última mensagem, o seguinte: eu ouvi de uma psiquiatra e eu fiquei espantado com essa afirmativa dela, e depois eu fui fazer uma pesquisa científica, e é isso mesmo. Ela disse assim: o lugar onde nós mais passamos tempo não é na nossa família, não é no trabalho, não é com as pessoas. O lugar onde você mais passa o seu tempo
durante toda a sua vida, é na sua mente. É na sua mente. Você pode estar com a sua família, você pode estar com o seu trabalho, você pode gastar seu tempo com muitas coisas, mas o lugar onde você mais fica é na sua mente, é nos sonhos, é no pensamento, é nas ilusões, é na imaginação, é nos projetos, na construção mental, é ali, elaborando uma decisão, uma escolha, uma solução, é a mente. E Davi confiou nisso, no momento em que ele precisava, porque assim, a vida da gente, irmãos, ela é um livro e tem que se virar a página, senão você não vai chegar no final. De nenhuma história da vida você vai chegar no final. Às vezes eu lido e ouço pessoas, e ela começa a me contar a história da vida dela, e o que é que eu consigo ler? Um monte de capítulo aberto, um monte, ela não fecha nada, não resolve nada. Ela vive, ela existe, ela realiza, ela faz, ele conquista, ele tem, ele até é de alguma forma, mas está tudo aberto. São janelas, são sites abertos. Aconteceu isso com o meu sogro, bem velhinho ele. Nada funcionava mais no celular dele, ele dizia, isso não presta. Eu falei, leva lá no rapaz do celular para ver o que está acontecendo com esse celular dele. Coitado, porque é o celular que ele faz a consulta online, no plano de saúde dele. Está bem velhinho, ele é pastor. Os meus sogros são pastores. E aí chegou lá o rapaz e falou, também podia. Tem 350 sites abertos aqui no Facebook. Ele vai lá, ele abre, ele não fecha nada, né? E deixa tudo aberto, as janelas, tudo aberto. Então o celular não aguentou mais, bugou. E o cara falou para ele falou assim, não é isso não. Então, a gente precisa fechar as coisas, a gente precisa virar as páginas. E às vezes, numa semana, você tem que virar 5 páginas. Você tem que virar, você tem que resolver, você tem que dar solução àquelas situações. Aí eu fico me perguntando, onde Deus se encaixa em tudo isso? Onde o Espírito Santo... Porque a gente está lidando aqui com coisas muito poderosas. Desculpa que o coisas não é pejorativo não, viu? A gente está lidando com elementos. Ficou pior, né? Trocar coisa por elemento. Eu estou falando de Deus, do Espírito Santo. A gente está lidando com coisas tremendas, super poderosas. Palavras de Deus, o efeito da palavra, um espírito que vem do pacote da palavra, vivificando a literatura, coisa que nenhum outro livro tem. É mágico, é sagrado, é sobrenatural, sim. É extraterrestre, é alienígena o negócio, porque não é da terra. O que traz vida para essa letra, o que faz isso florescer na vida de uma pessoa, o que faz isso formatar a história, a vida de famílias, de gerações inteiras, não é dessa terra, não nasceu aqui. É o Espírito Santo, ele foi enviado, é uma coisa extraterrestre mesmo. A gente está lidando com situações poderosas. Onde encaixa tudo isso? Nessa condicionante mental da nossa vida. Por quê? Por que Deus constrói um ambiente em mim e em você tão poderoso e ao mesmo tempo tão natural, tão imprescrutável, que eu nem sei se existe esse termo, tão profundo, tão largo, tão esquecido, não tem, é imensurável. Você não mede a extensão da mente, você não mede a profundidade, o tamanho, a altura de tudo isso. Meus irmãos, a gente não faz nada, porque eles pegam um grupo de pessoas e essas pessoas começam a estudar e eles trancam esses cérebros e essas mentes dentro de um laboratório ou de um quarto ou de um ambiente. E sabe o que essas pessoas conseguem? Elas constroem uma nave, elas furam a atmosfera, elas vão lá no espaço, caminham lá, chegam na Lua, um satélite completamente descolado da Terra,
sem ter nenhuma conexão com a terra, eu digo em termos de elementos, não de importância. Aí eles vão lá, descem, caminham lá, vêm, retornam para a terra. São milhões de condicionantes para isso dar certo. E eles conectam, constroem, e eles pensam em cada detalhe, e eles resolvem e viram todas as páginas das dúvidas relacionadas a isso, e vão lá e fazem. E aí essas mentes, elas hoje estão cortando os ares com avião, nos aviões. Você deita a sua cabeça na janela de um avião, e você surfa naquele colchão de nuvens, rapidamente você está em outro lugar. Aquilo é produto de mentes que se trancaram e elaboraram tudo aquilo. Eu e você temos o Espírito Santo, eu e você temos a palavra, mas nós não temos isso, porque a gente não colocou nossa mente a serviço disso. Eu quero dizer isso, não que a gente é mais burro ou nada disso, a gente não colocou a nossa mente a serviço disso. Então eu estou dizendo isso para dizer para vocês que só com isso, só com esse elemento, as pessoas fazem muito mais do que outras, vão muito além, vão muito distante. Os mares são cortados, as ferrovias, a tecnologia empregada em algumas pontes que estão sendo construídas hoje, isso aqui, a internet, os conglomerados empresariais, a complexidade dos conglomerados. Quem esteve como pastor aqui, talvez hoje, esteve servindo através dessas empresas grandes, e que acabou se conectando com outras maiores, ainda sabe como isso é complexo, e como isso funciona, como essas mentes pensam. Então Davi, ele é compreensível, no momento que ele precisava resolver, decidir, prospectar, que ele precisava analisar, que ele precisava entender tudo, ele fez o que era certo, ele fez uma imersão na mente dele, ele diz, no meu desespero eu pensei, eu fui buscar uma solução, eu fui me conectar com os recursos que eu tenho para resolver, porque é assim mesmo que a gente faz. Agora, um cara que era rei, que era um guerreiro exímio, um cara que teve experiências tremendas com Deus, fantásticas com Deus, que conseguiu enxergar a possibilidade, a vitória diante de um gigante como era Golias, a grandeza daquele ato, daquele evento, como aquilo mudou tudo, como aquilo salvou uma nação. Aí a mente de um homem como esse, num momento desse, dá um resultado daquele? Produzir um resultado daquele? Dizer para ele, você foi excluído da presença de Deus. Foi isso que a mente dele disse para ele. Foi essa a conclusão que ele chegou. Mas isso não é assim, não é uma voz que vem e fala, porque a mente, ela funciona através dos sentidos. A mente, ela é abastecida para te responder pelos sentidos, é pelo que você ouve, pelo que você vê, pelo que você aprende, pelo que você escuta, né? Pelo que você toca. Todos esses elementos do sentido vão trazendo informações para ela, para o laboratório dela. E também ela é abastecida pelas milhões de gavetas de memória que ela tem, de lembranças. Por isso que uma criancinha não resolve, ela não tem memória nenhuma, a mente não consegue elaborar nada para ela. Você precisa ir falando, instruindo, mas ela vai aprender também se conectando com outros elementos. E aí daqui a pouco você até assusta, né, seu filhinho e tal, mas daqui a pouco ele está respondendo coisas, elaborando coisas, a criancinha está começando a processar coisas por ela mesma. Aí você fala, nossa, tem vida. Mas menino, você aprendeu isso com quem? Eu não te ensinei isso. Porque você não é a única fonte que a mentezinha dela tem para processar as coisas. Então, são milhões, quando chega numa idade como a nossa, apesar de sermos novinhos,
São milhões de gavetas de memórias e de lembranças. É ali que ela vai começar a abrir uma por uma. E de forma fantástica, numa velocidade fantástica, ela começa a transformar essas conexões. Aquilo que salta dessas gavetas, tudo aquilo que está armazenado, ela começa a processar e elaborar as respostas para você. Virar a página, solucionar, se comportar, escolher, ter uma decisão, tomar uma decisão. Sobre o quê? Sobre o problema com o filho que você está vivendo. Sobre a sua vida. Sobre as coisas. Sobre o que você está sentindo. Sobre as emoções esquisitas que você tem. Sobre algumas situações que você não consegue romper. Coisas que você não consegue virar, não consegue entender, não resolve na sua cabeça nem no seu coração. Sentimentos profundamente desconfortáveis na nossa vida. Davi fez isso. E de repente o que a mente dele conseguiu dar para ele foi isso. Você foi, porque ele disse isso. Falei, olha, eu estava desesperado, então fui pensar. O perigo de se pensar. Que mente você acha que você tem? Que mente eu acho que eu tenho? Hã? A gente descobre muitas coisas de porquê. A gente descobre muito de porquê somos assim, se a gente começar a entender que mente nós temos. O que formou nossa mente ao longo desses anos? Quais foram as conexões que formaram a nossa mente? O que está nessas gavetas? O que existe nessas gavetas? O que tem lá guardado de emoção? Que você teve com seu pai, com sua mãe, com as pessoas, com sócios, com gente. O que foi que você viu, que nós vimos ao longo desses anos, aqui em São Paulo, na nossa casa, ao lado? O que foi que escutamos a respeito de nossos pais quando éramos pequenos? O que foi que vimos? O que processamos? Você acha que isso está onde? O que foi que lemos? Quais foram as experiências que vivemos? Fui conversar com uma mulher em Salvador e ela falou assim para mim. O pastor falou para mim, ela não consegue isso, não consegue aquilo, não consegue isso, não consegue aquilo. Aí, conversando, eu e Laila, ela disse assim para mim, pastor, no dia da minha lua de mel, o meu marido, eu tinha acabado de casar, ele me deu uma surra tão grande e ele pegou as minhas roupas e ele escondeu as minhas roupas. Todas as minhas roupas ele escondeu e me trancou do lado de fora do apartamento, do hotel. O monstro, mas ele não era monstro. Ela falou, nunca teve nada, ele sempre me tratou muito bem e tal. Onde você acha que isso... Como que você acha que essa mente vai processar soluções, decisões e tudo mais? Essa pessoa ela vai orar. Você acha que ela vai conseguir avançar? Você acha que ela vai conseguir avançar em alguma coisa se ela usar o recurso da mente? No meu desespero, fiz o quê? Pensei. Aí lá na frente, eu não sei quanto tempo levou para ele descobrir que era mentira o que a mente dele estava dizendo para ele. Não era verdade. Era mentira, era fake. Mas como? Como desconfiar da mente de um homem que era bem-sucedido? Como desconfiar? Mas a mente pregou uma peça nele. Agora, eu fico imaginando o seguinte, do momento em que ele, no desespero, recorreu ao recurso da mente para resolver as situações, até ele chegar à conclusão que aquilo não era verdade, quanto tempo durou isso? Quantas besteiras ele não disse para as pessoas? Quantos testemunhos falsos? E tem gente que escreve livro em cima de mentiras por causa disso, a respeito de Deus. Tem gente que cria doutrinas, que implanta igrejas por aí, com base em mentiras, em peças, em fake news da mente. Foi o que a mente
processou e conseguiu elaborar para ele, a respeito de tudo, a respeito do que ele entende da Bíblia, do que entende de doutrina, do que entende de pessoas, do que entende de vidas, porque aquilo é produto da própria vida da pessoa, e assim, isso se replica em nós, nas nossas relações, na nossa vida, do que somos. Isso sem falar num outro recurso da mente, que era para a gente poder, que era para a gente usar num relacionamento, usar a imaginação que nós temos para prospectar fé, conquistas, caminhos com Deus. E aí, isso só vem no silêncio, isso só vem na relação de nós com nós mesmos. E aí, quando a maioria da gente descobre que a gente, quando está só, fica muito mal acompanhado, porque as fantasias são terríveis, porque os pensamentos são terríveis, é um looping, eles não conseguem deixar a roda do rancor, sabe, da raiva, a lembrança que atira o tempo todo, as gavetas que não fecham, não conseguem fechar, e aquilo é um turbilhão de coisas, tem que ter um remédio, tem que lançar mão de uma coisa a outra para parar com aquilo, porque você não consegue, você não tem controle sobre aquilo. Sem falar, eu não estou falando das mentes doentias não, do psicopatismo, dos abusadores, dos estupradores, dos violentos, eu não estou falando dessas mentes perniciosas não, homicidas, não estou falando disso não, eu nem tenho conhecimento para falar disso, científico para falar disso, eu só estou falando desses distúrbios menores, rasos, que estão ali na flor da água, a pornografia, uma mente inquieta, uma mente desassossegada, perturbada, extremamente ansiosa, que afeta absolutamente tudo. E o que é pior, o profeta Jeremias, quando estava passando por um momento muito difícil da vida dele, ele disse o seguinte: o pior de tudo é que se eu chegar na congregação e for falar isso, eu vou escandalizar todo mundo. O profeta Jeremias, ele disse isso. Ele disse: se eu falar disso no meio da congregação, se eu disser o que eu estou passando, se eu disser o que eu estou sentindo, é muito pior, é melhor ficar calado. Mas de alguma forma Deus fez a notícia vazar, né, através da Bíblia, a gente ficou sabendo que Jeremias passou por isso. Então, onde eu quero chegar com isso? É que a gente está vivendo um dilema, e agora eu começo a entender, quando eu estou lidando com pessoas, eu começo a entender por quê? Por que essa boa semente tão poderosa? Porque a palavra de Deus que é pregada o tempo todo não consegue germinar e florescer, às vezes, na vida das pessoas. Elas não conseguem, às vezes, virar as páginas, não conseguem sossegar a sua alma, sossegar a sua vida, porque a mente não é um bom terreno, e é aí que cai a semente. Você precisa entender, você precisa aceitar isso, você precisa se abrir para isso. Não é um processo unilateral, que o próprio Deus pega o Espírito Santo, abre tudo e põe lá dentro, faz aquilo, pega a terra, germina, cuida, faz ela nascer e você não faz nada. Não é assim, a gente tem que processar. O apóstolo Paulo diz: transforme-se, mude, renovando a sua mente. É você quem renova, é você quem faz essa renovação, é você quem faz essa reforma mental. É você que vira para outro canto, que olha para outro canto, que indica outro rumo. Não é mais esse, é esse aqui é o rumo dos meus pais, é o rumo do que está nas gavetas das minhas memórias, o rumo agora é esse. Eu não sei para onde eu vou, não tenho força para isso, mas eu começo um processo novo agora. Aí o Espírito Santo atua e Deus atua. Então é a mente cheia de espinheiros, que a semente poderosa do Evangelho, ela cai ali, ela nasce ali, você experimenta, você degusta, mas logo ela é sufocada, porque suas gavetas às vezes estão lotadas de agressões, de abandonos, de violência,
de exclusão, ou de sentimento de incapacidade, ou alguma coisa que foi construída e ficou aquilo acabou fortalecendo o traço demais. Aquele traço não consegue ser apagado, por mais que você tente passar borracha com uma palavra ou outra, você não consegue apagar, ele vem sempre. Já houve épocas na minha vida que eu dizia: Deus, eu não fecho mais os meus olhos, nem para orar, porque, meu Deus, vocês sabem de onde eu vim, os processos que eu passei e o que eu vi. Às vezes eu fechava o olho para orar, depois de alguns eventos, alguns acontecimentos, quando eu me dava conta, eu estava com a mão no pescoço da pessoa, eu já imaginando, eu ali no pescoço dela: miserável, você está me sabotando, você está me... Aí eu: não, Deus, o que é isso? Me perdoe, era uma loucura. Como é que chama o nome daquela doença? Esquizofrenia. Meu Deus. Pensamentos de todo tipo, bombardeios. Como eu encaixo Deus nisso? Como eu pacifico isso na minha vida, a minha mente? Davi experimentou isso, quando ele fez a imersão, quando ele mergulhou para pensar, disse: não, vou dar uma solução para isso. Quantas vezes você diz: deixa eu pensar primeiro, não é bem assim, deixa eu pensar um pouco. Eu preciso tomar cuidado, quando eu estou num caminho dirigido pelo Espírito Santo de Deus, eu preciso conhecer e entender um pouco da minha mente. É por isso que o apóstolo Paulo disse lá em Coríntios, ele falou: olha, quando vocês forem sentar aqui para vocês participarem e abrir essas gavetas da lembrança da parte que vocês têm com o sangue, com o corpo, com a graça, com a salvação, antes disso, examine-se a si mesmo. Olha que coisa mais esquisita da apóstolo Paulo. Examine-se a si mesmo. Quem vai examinar? Eu vou me examinar? Como que eu vou me examinar? Se eu já sou assim. Não, ele está querendo dizer o seguinte: tem um Arlen aí que foi ressuscitado, tem um Arlen aí que ganhou vida de Deus, que é o Arlen de Deus, e é esse Arlen que está apto espiritualmente para analisar a mente do próprio Arlen. O que ele está pensando? Olha que coisa louca isso. Paulo está dizendo que Deus diz que você tem a capacidade espiritual de enxergar você, de enxergar sua mente, de analisar você e de analisar sua mente. Não é a sua mente, ele está dizendo: sai, desliga, não entrega o controle, porque em alguns momentos ele diz assim, olha, eu até anotei um versículo aqui que é muito interessante, ele diz assim: destruímos argumentos, pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus, tudo isso que está lá nas gavetas da nossa mente, e nós levamos isso cativo, todo o nosso pensamento cativo, algemado, preso, fora de nós. É como se eu dissesse: eu não entro nesse campo, eu não faço essa imersão, eu não vou elaborar as minhas decisões, minhas escolhas com base no que minha mente vai trazer para mim, com base no que ela elaborou, com base no que ela viu nessas gavetas, que eu nem sei o que está lá, eu não sei se eu fui curado disso, eu não sei se eu resolvi isso na minha vida, isso não vai fazer parte da elaboração do meu comportamento, das minhas decisões, do que eu tenho que fazer. Então eu me nego a fazer isso, eu prendo vocês, é ordem de prisão. E aí ele diz assim: levamos isso cativo, levamos cativo todo o pensamento. Ah, que loucura! Não é um recurso que Deus nos deu? Como é que eu vou pegar isso e levar preso? Está aqui. A gente prende criminoso. Então são pensamentos que nos sabotam. Eu já estou encerrando. Para torná-lo obediente a Cristo. Quem que faz isso? Quem que prende? Quem que leva cativo? O ser espiritual que você tem dentro de você. Então Davi depois entendeu que era mentira. Ele disse: no meu desespero eu pensei, e o que minha mente disse para mim foi o seguinte: você está excluído da presença de Deus. Cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você está pensando, cuidado com esse seu tempo dentro da sua mente, muito cuidado.
tem mentes que são muito desconfortáveis. Essa inquietude da sua mente. Mas pastor, como que eu faço? Eu tenho como sair dela? Tem como sair dela. Quando você, olha o que um psiquiatra disse, ó. No que diz respeito ao cérebro, fantasia e realidade são experiências químicas idênticas. Para o cérebro, a realidade e fantasia são experiências químicas, são disparos químicos idênticos, no mesmo lugar, tudo no mesmo lugar. Então, se eu não for controlado por Deus, se eu não sair da minha mente para trilhar um caminho de obediência à palavra de Deus, independente do que minha mente fala para mim, independente do que eu sou na minha mente, independente do momento que minha mente está vivendo, independente dessa fase, independente do que eu estou vendo, do que eu estou escutando, independente de tudo isso que está acontecendo, se eu não levar isso cativo a Deus e tornar isso em obediência. Agora, se eu não me valho da minha mente, eu vou me valer de quê? Se eu não sou uma máquina da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem um caminho para cada uma das páginas que eu preciso virar. Ela tem uma instrução para cada uma das páginas que eu preciso virar. E na maioria das vezes, e muitas vezes, eu preciso desconfiar da minha mente e evitar que esse caminho passe por ela. Evitar sujeitar isso à minha mente, ao crivo da minha mente. Não, mas espera aí, eu vou fazer isso, mas e se, mas não sei o que, e a minha mente não pode elaborar isso. Eu preciso ter certeza que a minha mente está sã, que a minha mente não é tóxica, que ela não está comprometida. Deus é um Deus da proporcionalidade. Ele não faz isso com quem tem alguns atrasos, algumas deficiências da mente. Ele não faz. Por exemplo, eu fui num culto, num lugar aí, um tempo desse aí, que os 2 diáconos que estavam à porta, eles tinham síndrome de Down severa, mas daquelas severas. Foram eles que me receberam. Foram eles que me levaram lá à frente com o pastor, eles que apresentaram, e era muito engraçado o comportamento deles, que não era um comportamento normal, mas eles fizeram tudo direitinho, não era normal o comportamento. Aí a Laila brincou comigo, está muito melhor do que a gente, fizeram muito melhor do que a gente faz, fizeram tudo direitinho. Aí o pastor falou comigo, são crentes fiéis, são crentes que são afetados profundamente pela palavra de Deus, por Deus. Eles escutam tudo, eles bebem, eles comem, eles se alimentam da palavra de Deus, eles dão testemunho, eles são evangelistas no bairro, eles evangelizam no bairro. Porque Deus é o Deus da proporcionalidade. Deus sabe que não pode tratá-los através da mente. Deus tem outras formas de se conectar com eles. Se você sabe que é só você sabe que é fantasia, o psiquiatra diz, mas o cérebro, ele vai configurar e usar todos os recursos para trazer essa fantasia letal, às vezes destruidora, para a sua realidade de vida. A fantasia de que a pessoa não te ama. Como que você tem certeza disso? De que a pessoa realmente te ofendeu, ela quis te ofender. Como que você tem certeza disso? De que a pessoa foi injusta com você. Como que você conhece a pessoa, você conhece o interior da pessoa, você sabe qual é a capacidade que aquela pessoa tem, o nível de conhecimento que ela tem, onde foi que ela aprendeu, com quem ela andou, como ela foi ensinada, o que ela tem para dar. Será que não é fantasia o fato de que o seu pai nunca te deu um abraço, ou não declarou um amor por você, mas você sabe o que ele recebeu, o que foi construído na vida dele? Você conhece essa proporcionalidade? Como que uma pessoa pode superar isso? Você é a chance geracional de superar isso. Você é a chance de mudar isso na sua família. Mas seu pai não conseguiu.
A mãe não conseguiu, alguém não conseguiu. Vocês entendem como o negócio é sério? A maioria dos seus pensamentos são fakes. Você não tem certeza se é. São poucas pessoas, eu não posso dizer. Tem pessoas que elas vão curando suas mentes, que elas vão resolvendo isso, que elas encontram essa terapia racional de equilibrar a balança, né? Você foi excluído da presença de Deus. Não, mas como eu fui excluído se Deus esteve comigo lá com Davi? Davi não, Deus sumiu com um gigante. Como eu fui excluído se Deus não estava? Você sabe essa balança, essa terapia racional? Algumas pessoas sabem fazer, mas a maioria não sabe. Aceita todos os pensamentos. E aí, esses pensamentos constroem comportamentos, constrói tudo. Como aquela história do machado. A maioria acho que conhece, né? A pessoa precisava do machado emprestado, sabia que o vizinho tinha um machado. E ele disse, eu vou lá pedir para o vizinho um machado emprestado. E ele disse, peraí, e se ele disser para mim que ele emprestou o machado? Eu vou dizer para ele que é mentira, porque eu vi ele com o machado ontem. E se ele disser para mim que o machado está cego? Não, eu vou dizer para ele que não, porque como que as lenhas estão cortadas lá na porta da casa? Se o machado está cego, como que as lenhas estão cortadas? E ele foi criando essa sua relação, porque a mente dele era assim. Ele bateu na porta, depois de ter, né, conjecturado tudo isso, né, aquilo que era fantasia virou realidade. O cérebro trouxe, porque é o mesmo disparo químico. Ele bateu na porta do vizinho. Quando o vizinho abriu a porta, ele disse, não quero mais o teu machado, faça o que quiser com ele. O vizinho, vamos ficar em pé? Muito cuidado. A mente tem o poder de asfixiar o prazer de viver. Destruímos os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, 2 Coríntios 10:5, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Examine-se o homem a si mesmo. Feche seus olhos e se vale agora do novo homem, da nova mulher, do Espírito de Deus que veio habitar em você e em mim. A palavra de Deus diz, Ele vos instruirá em toda a verdade. Ele vos ensinará acerca de todas as coisas. Não abra essas gavetas da sua memória. Não se valha disso. Não confie tanto na sua mente a respeito das coisas. Examine agora. Faça um exame agora. É proporcional? É justo? Deus falou isso para Jonas. Jonas, é coerente o que você está fazendo, o que você está pensando? Isso é justo o que você está fazendo, está pensando? É razoável, Jonas? É razoável esse seu comportamento, essa sua atitude? Tem alguma razoabilidade nisso? Você tendo um comportamento deles por causa de uma história? Então agora examine você mesmo. Examine seu coração. Veja aí esse recurso sobrenatural que Deus te deu, que é o Espírito Santo de Deus. Peça a Ele para trazer vida aos textos que você precisa ler todo dia, porque a forma da gente curar a nossa mente, curar o nosso cérebro, é tendo memórias novas. E eu só tenho memórias novas, eu só substituo essas gavetas que estão infestadas lá de problemas, de situações ruins, de lembranças ruins da minha vida. Eu só substituo isso na obediência à palavra, porque meu cérebro vai aprendendo que quando eu tenho um problema, eu recorro à palavra. Eu quero ver o que Deus pensa, o que Ele diz para eu fazer, mesmo que eu tenha dificuldade em fazer. Eu não estou procurando processos fáceis, eu estou procurando uma forma de obter a força de Deus para fazer esses processos, porque isso vai me curar, essas atitudes vão me curar, elas vão fechar as abas abertas da minha vida, elas vão fazer eu romper esses capítulos, elas vão me levar para esse futuro de bem, de paz que Deus tem para mim.
Como diz a palavra de Deus, melhor é o final, melhor é como as coisas terminam. Ele está dizendo, tem um futuro maravilhoso escondido para você, tem coisas maravilhosas escondidas no futuro para você, mas a gente tem que chegar lá. E eu penso agora que você traga, diante dessa análise, desse exame que você está fazendo agora, que você traga as coisas que você não consegue fechar, as coisas que estão difíceis de fechar. Você vai orar por isso, por essas coisas. Examine agora a sua mente. É razoável o que você está pensando? É razoável o que você está sentindo? É razoável determinado comportamento? É razoável um Deus que dá tantas possibilidades e recursos? É razoável a gente ainda estar usando a nossa mente para determinadas coisas e situações? Para arquitetar planos que não são bons, para pensar coisas que não são boas, para imaginar coisas e fantasias que não são boas. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos nessa manhã, Pai. Nós entregamos a Ti esse ambiente, Senhor, que nós conhecemos tão pouco, que é a nossa mente, mas que é tão poderoso, Pai. Quando bem usado, Senhor, ó Deus, quantas pessoas conseguiram superar, mesmo sem essa relação direta contigo, mesmo sem cumprir os ritos, Pai, ó Deus, da entrega, mesmo sem publicamente confessar a gente lê tantas histórias de povos e de pessoas que superaram tantas tragédias, que transformaram realidades horríveis de vida, de gente que foi abusada quando criança, que foi, ó Deus, extremamente machucada na sua alma, mas que reverteu isso, Senhor, e que, ó Deus, encaminhou isso através de tantas creches, abrigos, acolhimentos a outras crianças, transformou isso numa causa, numa luta, porque entendeu, resolveu. Ó Deus, e eu sei que o Senhor ajuda a humanidade nisso. Não é só o crente, Pai. O Senhor ajuda aquele que entende, que quer, que não tem força. Mas nós nos entregamos ao Senhor, como Davi, Senhor. E às vezes o que mais nos afeta é quando a gente pensa que está esquecido de Ti. Ó Deus, que o Senhor, fomos excluídos da bênção, do atendimento, Senhor, da solução. Ó Deus, que conclusão horrível chegou Davi. Ele diz, contudo não era aquilo não, o Senhor ouviu o meu clamor, o Senhor ouviu a minha oração, o Senhor vem em meu socorro. Então nessa manhã, Pai, ó Deus, eu peço que através dessa análise, através, Senhor, ó Deus, dessa pesquisa interna que nós fazemos, desse mergulho interior que nós fazemos, que o Senhor Jesus nos dê o remédio para as feridas que nós encontramos na própria alma, no nosso próprio interior, Pai, agora. Nesse exame que nós fazemos agora, Senhor, da nossa vida, da nossa mente, e se descobrimos que ela não é, Senhor, e que ela está doente, que ela está tóxica, nos dê o remédio, Pai, na Tua palavra. Nos livra da nossa mente quando ela não estiver boa. Nos livra, Senhor, de elaborar essas conclusões que nos levará a comportamentos horríveis, que às vezes é numa fração de dias de tempo desse, Senhor, que as pessoas desistem dos seus casamentos, desistem da fé, desistem de uma caminhada, desistem de um projeto, desistem de oração, desistem, Senhor, de intercessão, desiste Senhor, e aí não tem perspectiva de ver o que está escondido no futuro para esse filho, para essa mãe, para esse problema, para esse litígio. Que hora está vivendo, Senhor, o teu filho, a tua filha, como Davi, vivendo um litígio, um monte de gente torcendo e planejando para ele dar errado na vida, Senhor, e ele entrou em desespero por isso, que era muita gente, aquilo durou muito tempo, Senhor, e foi nesse contexto que ele descobriu, Pai, que a mente dele não era um bom lugar para ele estar. Nós nos entregamos nessa manhã completamente ao Senhor, o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente. Sonda, o Senhor que nos conhece, nos cure, Pai, para que a gente possa perdoar, entender mais as pessoas, ter empatia, sair de nós mesmos um pouco, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Que Deus te abençoe.